Em Dia com a Saúde está começando e o tema de hoje é saúde dos olhos. Saiba o que fazer para deixá-los saudáveis, evitando até mesmo problemas graves de saúde, como a cegueira. O nosso programa é uma parceria da TV UFMA com a MB Maranhão, sempre levando até você o melhor da medicina. Não saia daí e fique em dia com a saúde. Estamos mais preocupados com a saúde. Ainda bem, fazemos uma caminhada, melhoramos a alimentação, buscamos consumir suplementos. Mas e a saúde dos nossos olhos? Está em dia? O que fazer para que problemas na visão não se agravem a ponto de provocar até mesmo a cegueira? E para saber sobre a saúde dos olhos, eu converso agora com o oftalmologista Álvaro Bruno. Doutor, seja muito bem-vindo ao Em Dia com a Saúde. Obrigado, Luciana. Estamos aqui à vontade para poder explicar para a população que tanto precisa entender sobre a saúde dos olhos. Vai ser um prazer nos próximos minutos explicarmos sobre esse tema. Doutor, qual a periodicidade adequada para ir ao oftalmologista? Bom, a tradição explica que tem que ser uma vez por ano, mas isso depende de como está a situação dos seus olhos. Por exemplo, se você não tiver nenhum tipo de problema na visão, como catarata, glaucoma, doenças da retina, você precisa ir uma vez ao ano para fazer a sua avaliação. Mas pessoas que já têm algum tipo de problema mais grave nos olhos, elas precisam de uma frequência maior, ou seja, de 2 em 2 meses, de 4 em 4 meses e até de 6 em 6 meses, dependendo da gravidade. Exemplo, pessoas com diabetes, que é uma das doenças mais graves que afetam os olhos. Elas precisam de uma frequência menor, porque uma doença um ano fica muito tempo. E aí pode acontecer algum problema que não foi flagrado naquele momento inicial. Então, assim, depende muito do caso. Mas, de uma maneira geral, quando o olho está rígido, sem nenhum problema, uma vez ao ano. Doutor, muita gente acredita que ir ao oftalmologista está diretamente associado a não conseguir mais enxergar. Então, eu estou tendo uma dificuldade, então eu vou ao oftalmologista. Mas essa consulta, ela pode revelar muito mais do que uma miopia, um astigmatismo? Luciana, uma excelente pergunta aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia, você que está em casa agora entenda. Há 2 tipos de problema de visão. Um relacionado ao grau, essa divisão relacionada ao grau, que é miopia, astigmatismo e hipermetropia. Então isso aqui é resolvido com o óculos ou com a cirurgia refrativa laser. E o segundo tipo de problema de visão é aquele de doença dos olhos, ou seja, o que não está relacionado com o grau. Aí vem catarata, glaucoma, doenças da retina e estrabismo, que é o olho torto. Então, quando você for ao médico oftalmologista, você tem que fazer esses 2 tipos de avaliação. O primeiro, relacionado ao grau, só que não é suficiente só isso. Você precisa de uma avaliação mais profunda, relacionada a doenças de dentro dos olhos. Então, claro que você não deve esperar aparecer um sintoma. Ah, doutor, não estou enxergando bem. Isso pode ser só um grau. E tem doenças até, Luciana, que vale a pena falar, que não dá sintoma nenhum, ou seja, uma doença que não se manifesta logo de imediato, mas que pode estar prejudicando o seu olho lá por dentro. E aqui eu dou 2 exemplos clássicos, o glaucoma e o diabetes. Então, mesmo que você não tenha nenhum tipo de sintoma, o seu olho pode estar em perigo. Então, é importante fazer uma avaliação completa. Repito, não se conforme. Isso aqui é uma mensagem que tem que ficar na sua mente e descer para o seu coração. Você não deve acreditar somente naquelas consultas de grau para vender óculos. Aquilo tem prejudicado a visão de milhares de pessoas no Brasil, inclusive aqui no Maranhão. Porque aquela consulta só avalia a primeira metade, só avalia o grau. E muitas pessoas confiam que o seu olho está bem só vendo o grau e esqueceram de ver dentro do olho. Então, toda vez que você for no médico oftalmologista, cobre dele, peça: ó, doutor, como é que está meu grau? Doutor, como é que está a pressão do meu olho? Doutor, como é que está o fundo do meu olho? Eu tenho alguma doença no olho? Porque o interesse não pode ser só vender óculos, tem que ser o interesse com a saúde das pessoas. E é por essa causa que a gente luta aqui no estado do Maranhão. Doutor, e quais são os problemas mais comuns? A miopia talvez seja o mais conhecido, parece que todo mundo tem algum grau de miopia, mas é o mais comum? Bom, em relacionado a grau, então essa divisão relacionada a grau, o mais comum é o astigmatismo.
Isso mesmo, que é aquele desconforto com a luz, assim, você que tem incômodo com a claridade, você tem astigmatismo. Eu sou um ex-astigmata, eu tinha astigmatismo também. Graças a Deus temos um laser hoje que faz a cirurgia refrativa e para a honra e glória do Senhor Jesus, eu fiz esse laser 7 anos atrás e hoje já não uso mais óculos. Mas assim, o principal erro refrativo é o astigmatismo. O segundo é a hipermetropia, que é a dificuldade de ver de perto. Você que está em casa agora que não consegue mais ler a Bíblia, infelizmente, porque a letra é pequena, porque você não está conseguindo mais enxergar, você tem hipermetropia. E em terceiro lugar é a miopia, com uma tendência muito grande agora, Luciana, devido ao uso dos celulares, devido a essa revolução digital que aconteceu no mundo. E é muito bom, por sinal, eu sou a favor de tecnologia, claro, mas as pessoas, por ficarem muito para perto, as crianças, há um desenvolvimento muito grande de miopia. Ou seja, até 2050, a miopia que hoje acomete 20% da população, vai acometer metade da população mundial, devido a esse hábito que mudou. Antes a criança era jogando bola na rua, olhando para longe, agora está tudo olhando para perto. E isso faz uma diferença na tendência a ter miopia, que hoje não é tão comum, mas vai ser daqui a um tempo, infelizmente. E o que parece simples, muitas vezes não é simples, né? Aquelas mosquinhas volantes, aqueles pontinhos pretos que nós acabamos enxergando, ali pode ser uma coisa séria, né? Exatamente, Luciana. Aqui, se você está em casa agora, ou Luciana, talvez, ou algum familiar, algum amigo de vocês, sentir aquelas manchinhas passando na visão, aí já não é relacionado a grau, aí já é doença dos olhos, chamada moscas volantes. Doutor, mosca? É porque parece uma mosquinha passando de um lado para o outro. Isso representa um descolamento da gelatina de dentro do seu olho. O nosso olho tem um gel na parte de trás, chamado humor vítreo, e devido a alguns fatores, como miopia, como traumas, como menopausa, no caso da mulher de 45 a 50 anos de idade, é o período ali da menopausa em média na mulher, acontece um ressecamento, a falta do estrogênio faz murchar esse vítreo, essa gelatina, e ela descola, e fica balançando de um lado para o outro. O perigo da mosca volante é quando ela vem acompanhada de flashes de luz, ou seja, faíscas. Isso indica que pode estar ocorrendo um descolamento de retina. Então, quando você sentir essas mosquinhas volantes, você tem que fazer de imediato, não perde tempo com isso, o exame chamado mapeamento de retina, que é feito com um médico oftalmologista, especialista em retina, para saber se existe uma tendência, um afinamento para ter um descolamento. Porque se tiver isso, Luciana, é importante que naquele momento já apliquemos um laser para evitar que haja o descolamento. Um dia de atraso pode ser suficiente para definir um não tratamento com laser e já a cirurgia. Ou seja, tem que fazer de imediato. Sentiu as mosquinhas passando, vá no seu médico oftalmologista, fazer o exame de mapeamento de retina e aplicar o laser para evitar um descolamento mais grave. Essas mosquinhas, elas podem surgir pelo excesso de uso da visão, estuda muito, olha muito para a apostila, depois computador, depois celular, ela pode acontecer também por conta disso? Pois é uma dúvida muito comum em relação a isso. Nesse caso, não. Nesse sentido, não. Mas é mais por traumas, é por miopia, inflamações dentro dos olhos e por uma questão chamada menopausa, entendeu? Muita gente pergunta, doutor, eu posso ler em movimento? É um mito que existia, né? Doutor, ler em movimento pode descolar a retina? Não. Não tem a capacidade de você mexer e gerar um dano desse dentro do olho. Era uma dúvida que nesse momento é importante, até para explicar para as pessoas que estão em casa, para poder entender e tirar esses mitos e entender que a grande verdade é essa, pessoal. É que se você faz uma consulta de vista, você não é obrigado a comprar óculos. Aquela consulta de vista que parece que é para vender óculos, aquilo não existe, aquilo está repreendido em nome de Jesus na sua vida. Não faça mais isso. A consulta tem que ter 3 coisas: o grau, a pressão do olho e o exame do fundo de olho, que identifica essas mosquinhas. Eu vejo, infelizmente ainda, Luciana, a gente tem clínicas aqui, também em outras partes do estado do Maranhão, e pessoas chegando com óculos novinho. Doutor, estou com meu óculos novinho aqui de uma semana, novinho, e a pessoa está cega por glaucoma. Ninguém viu isso, porque ficou só preocupado de vender o óculos. Não aceite isso para a sua visão, não aceite mais. Todo programa que eu vou, que eu sou convidado, e vou gentilmente, claro, eu tenho que falar sobre isso, porque é uma causa que a gente tem que lutar para combater a cegueira, ainda mais nesse mês tão importante que fica essa mensagem para você. Não faça mais óculos comprando assim, porque não faz sentido você fazer o óculos sem cuidar da saúde dos seus olhos. Muito boa essa observação, né? Às vezes a economia de repente você procurar uma clínica ou até uma loja que já vende óculos,
pode sair um prejuízo irreparável, né, como a perda da visão. Infelizmente, Luciana. E aí era uma cultura que existia, não só aqui no Maranhão, mas em todo o Brasil, mas que graças a Deus, a gente, oftalmologista, agora a gente se uniu, pelo menos eu lidero esse movimento de poder levar essa mensagem para as pessoas, que poucas pessoas têm coragem de chegar aqui e falar um negócio desse. Mas a gente tem que falar, porque a gente não aguenta mais, a gente quer que as pessoas enxerguem bem, a gente quer que as pessoas tenham conhecimento. Está lá como fala em Provérbios, o povo perece por falta de conhecimento. Então a gente está aqui para levar conhecimento para as pessoas. Então você que está em casa agora, qualquer tipo de sintoma que você tiver, pode ser um embaçamento na visão, pode ser essas manchinhas, pode ser que você sinta dor nos olhos muito forte. Todos esses são sinais de alerta que fazem todo sentido para que você busque um médico. O barato sai caro. Repito, o barato sai caro, sobretudo em saúde. Então busque o melhor para a sua saúde. Chegou a hora de investir em você. Chega de ficar gastando com coisas e ao invés de gastar com o que é mais importante, que é com sua saúde espiritual em Deus e sua saúde física, que também é muito importante. Doutor, você falou sobre a questão de procurar um bom profissional para fazer a análise. O bom profissional ele consegue também observar muitas doenças ou muitos problemas de saúde a olho nu mesmo, só observando, olhando para o paciente, ou necessariamente é preciso de um exame com uma máquina? Luciana, eu vou te responder isso como eu coloco o último slide de todas as aulas que eu dou aqui na UFMA para os meus alunos de medicina. Eu falo assim para eles, está lá escrito no último slide: escute o paciente, ele te contará o diagnóstico. Repetindo, escuta o paciente, que ele vai te contar o diagnóstico. Quando a gente se coloca na disposição de ouvir uma pessoa, de olhar para uma pessoa, a gente consegue descobrir muita coisa. Você dá uma palavra, só olhando, se importando com a pessoa de verdade. Então é isso que eu busco hoje na medicina, a medicina humanizada. No nosso grupo de clínicas, que é a Clínica Olhar Saúde, a gente tem 9 médicos oftalmologistas. E a gente tem treinamentos semanais em relação a isso. Não é sobre a questão técnica, sobre fazer uma cirurgia, isso a medicina ensinou pra gente. É sobre a questão humana, a questão espiritual, é a questão de olhar para a pessoa e pela pessoa, para que a gente possa servir. O mundo hoje precisa de pessoas que queiram servir o próximo. O mundo precisa hoje de pessoas que creiam em Jesus, pessoas que realmente querem levar o amor para as pessoas. Isso se leva de várias formas, num olhar, num abraço, num aperto de mão, num atendimento, numa cirurgia, de várias formas. Então a saúde, ela não é só do corpo, como dizia Hipócrates, o pai da medicina. Saúde é a ausência de doença do corpo, da alma e do espírito. Então vale a pena a gente focar nisso tudo e levar conteúdo para as pessoas. E aqui é uma oportunidade no Em Dia com a Saúde de levar esse tipo de informação para vocês. E estamos aprendendo muito com o doutor Álvaro. Doutor, eu queria só para perguntar, antes da gente ir para uma mudança de bloco, eu queria falar sobre a cegueira, né? Eu estava fazendo algumas pesquisas e vi que cerca de 80% dos casos poderiam ser evitados se as pessoas tivessem um pouquinho mais de cuidado ou então tivessem mais acesso ao sistema de saúde. Isso é verdade? Realmente muitos casos poderiam ser evitados? É por isso, Luciana, que eu estou chegando agora de uma clínica, de uma das clínicas nossas onde está fazendo cirurgias e atendimentos, e eu não recuso nenhum tipo de convite que recebo para vir levar uma informação para as pessoas. Porque eu sei que essa informação, bem aqui, alguns minutos, assim, parece pouco, mas para a pessoa que está em casa assistindo, pode ser a mudança de uma vida inteira. Pode ser um redirecionamento de vida, porque alguém se preocupou de largar a sua zona de conforto e vir para cá para levar essa informação para as pessoas. Então a cegueira, sim, em 80% dos casos de cegueira, catarata, doenças da retina, o próprio glaucoma, pessoa que é grau, tem cegueira por conta de grau de óculos muito alto, que não tem condição de comprar, todos esses conseguem ser tratados a tempo, se a pessoa descobrir isso no momento certo. Então, assim, 80% é muita coisa. É de 10 pessoas que ficaram cegas, 8 não eram para ter ficado cego. É muito, é muita assustador. Gente. Então, meu amigo, esse momento aqui, tenho certeza, nesse momento aqui eu profetizo que muitas pessoas que estão assistindo não vão mais ficar cego. Tinha uma tendência de ficar cego, tinha uma jornada para ficar cego, mas porque estão assistindo agora que essa entrevista, que você gentilmente nos concedeu, estão podendo agora tomar uma decisão na vida. Não mais ficar comprando óculos sem fazer consulta, podendo fazer um exame correto, sabendo quanto está a pressão do olho, que é de 10 a 20 o normal. Agora, você sabe quanto está a pressão do seu olho aí? Às vezes nem sabe. Então agora você vai saber. Quando você for consultar, você vai pedir, quanto está a pressão do meu olho? Tem que estar de 10 a 20, é o normal. Passou disso, está alta, tem que tratar. Então, dessa forma, a gente consegue levar para as pessoas muito mais cuidado. Se você tem catarata, outra coisa, não entregue seu olho nesses mutirões. Pelo amor de Deus, eu recebo toda semana pessoas ficando cegas. É muita gente, Luciano. É muita coisa, parece que é uma solução rápida para um problema de uma vida toda. Então, esses mutirões que acontecem às vezes, 200 cirurgias num dia, meu Deus do céu.
Não é para acontecer assim. Não precisa acumular tantas pessoas assim para fazer isso. O médico cansa, por melhor que seja. Tem que ter um exame pré-operatório, tem que ter uma avaliação adequada, um pós-operatório também adequado, para que tenha uma solução muito grande. Se você, por exemplo, aí está com medo de fazer uma cirurgia de catarata, por exemplo, porque seu amigo ficou cego no mutirão, calma. A realidade do mundo não é assim. O mutirão é uma solução que se dá para um problema grave e antigo. Então a gente tem soluções menos assim quantitativas e mais qualitativas para poder solucionar e fazer você não ficar cego. A visão é uma coisa muito importante. Basta você fechar o olho agora e perceber se a perda da visão seria algo que atrapalharia a sua vida. Tenho certeza que sim. Então você não é obrigado a ficar cego. A gente pode te ajudar e pode contar com a gente aqui, com o que você precisar, que a gente vai levar saúde para as pessoas de todo o Maranhão. Doutor Álvaro, por isso que é tão importante buscar informações de qualidade, né? Nós estamos aqui no Em Dia com a Saúde justamente para levar essa informação aos nossos telespectadores. Essa da Mosca Volante, pesquisando nas redes sociais, nas suas redes sociais, nem sabia que era tão importante assim, que era algo que poderia ser tão sério. Aprendemos muito nesse primeiro bloco, mas tem mais um bloco depois do intervalo. Voltando com o Em Dia com a Saúde, hoje o assunto é saúde ocular e eu continuo conversando com o oftalmologista Dr. Álvaro Bruno. Doutor, primeiro bloco, muito aprendizado, mas tem mais nesse bloco aqui para quem está assistindo o Em Dia com a Saúde. E eu começo perguntando para o senhor se a catarata é a principal causadora de cegueira. Infelizmente é, Luciana. Então a catarata é a principal causa de cegueira e ela é causada por alguns fatores. Então você que está em casa, você pode de repente até evitar a catarata ou retardar para que ela tenha um aparecimento já mais tardio na sua vida. Então quais são os fatores que causam a catarata? Primeiro, o que é catarata? É um embaçamento que acontece nos olhos devido a uma opacidade numa lente que nós temos natural dentro dos olhos, que é o cristalino. Essa lente, Luciana, ela é composta por proteínas, como se fosse a albumina, a clara do ovo crua, aquela clara transparente. E à medida que vai ocorrendo o envelhecimento, e alguns fatores que eu vou citar daqui a pouco, vai ocorrendo uma oxidação, uma desnaturação na proteína, como se o ovo fosse fritando ao longo da vida. Então é como se a criança tivesse a clara do ovo transparente e a pessoa já mais idosa começasse a ficar branca. Então a catarata é esse esbranquiçamento dessa proteína dentro do olho. Então dá para entender mais ou menos nesse sentido, assim, tá? Como se fosse o ovo fritando, o olho vai fritando ao longo da vida. Amém. Quais são os fatores que levam a essa fritura, a essa catarata? Primeiro, o sol. Pessoas que se expõem mais ao sol têm catarata mais precocemente do que aquelas que ficam mais na sombra, que trabalham mais em uma área que não se expõe ao sol. Segundo, cigarro. As pessoas que fumam ativamente, elas próprias, ou passivamente, ou seja, no ambiente domiciliar, também têm catarata mais precoce. Terceiro, diabetes. Pessoas que têm diabetes têm 4 a 6 vezes mais chance de ter catarata do que as que não têm diabetes. Quarto fator, uso de corticoide, que são remédios para dor, anti-inflamatórios, que terminam em ona, betametasona, dexametasona, hidrocortisona, são remédios para dor, mas que têm efeito colateral no olho, causando catarata. E quinto são traumas e inflamações nos olhos que causam catarata. Então, a maioria desses fatores você pode evitar, fazendo com que você tenha catarata mais tardiamente. A média de idade de catarata é 60 anos, 60 a 70 anos de idade aqui no Brasil. Algumas pessoas têm mais cedo, como já fiz cirurgias em pessoas de 21, 22 anos de idade por diabetes, e pessoas mais idosas também, de 104 anos já operei. Aqui um abraço para o seu Antônio Ribeiro de Rosário, que eu operei que tinha 104 anos de idade. Doutor, você falou muito sobre a questão do embaçamento da visão em relação à catarata, mas esse não é o único sintoma, né? E também você falou uma coisa muito importante, né? Que pessoas mais jovens também podem ter catarata, né? Nós associamos muito a uma pessoa que já tem uma certa idade e aí a catarata surge, mas pessoas jovens também, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da idade e também sobre os sintomas. Legal, Luciana, muito pertinente falar sobre isso. Então assim, a pessoa já pode, pra você ter uma ideia, já nascer com catarata. Olha só, nascer com catarata. Doutor, mas o que aconteceu? Na gestação pode ter ocorrido algum problema, como doenças toxoplasmose, sífilis, citomegalovírus, que a mãe adquiriu e aí gera essa alteração no filho e já nasce com catarata. Por isso que é importante fazer o teste do olhinho, que é logo ao nascimento, você fazer o teste do olhinho para identificar se há uma perda de transparência, se há catarata logo na infância, para poder tratar logo rapidamente. Inclusive, nós fizemos uma lei, aqui junto com o deputado Arnaldo Melo, em 2019, Lei 11.018,
que tornou obrigatório o teste do olhinho, que era um exame pago, R$ 200 mais ou menos em todo o Maranhão, de graça para todos os maranhenses, em todas as maternidades públicas. Então fica aqui a dica, você que tem um filho ou que vai ter agora e quer fazer um teste, não precisa pagar por isso, porque existe uma lei nossa para poder autorizar isso para as pessoas. Além disso, a catarata ela causa embaçamento na visão, inicialmente, até chegar a um ponto que esse embaçamento fica total. É aquela fumaça, uma névoa, uma neblina na visão, que vai avançando até chegar uma hora que perde completamente a visão. Você fica tendo que palpar as coisas, você olha só o vulto. Não consegue mais ir no banheiro, não consegue mais se alimentar, não consegue mais caminhar dentro de casa. É uma limitação absoluta que acontece na vida da pessoa. E aqui, Luciana, vem a questão final. Quando a catarata não é tratada a tempo, operada a tempo, que a pessoa tem medo, ou porque a pessoa tem algum tipo de receio de fazer a cirurgia, por alguma experiência vizinha, de amigos passados, acaba que essa catarata pode crescer tanto e começar a aumentar a pressão do olho, causando glaucoma. E aí a perda passa a ser irreversível. Olha só, essa é a história natural. Começa com embaçamento, evolui, tapa a visão completamente, fica cego e depois de ficar cego, se não tratar a tempo, fica cego de modo irreversível, porque causa glaucoma depois. E a cirurgia indicada, né, no caso da catarata, muita gente tem medo de fazer não só a cirurgia de catarata, mas outras cirurgias. Nós estamos preparando um programa especial para falar sobre isso, mas já adianto, já peço para o senhor falar um pouquinho sobre a questão da segurança em relação a essas cirurgias. Muitas pessoas têm medo de perder a visão fazendo uma cirurgia de catarata ou de outra doença. Queria que o senhor falasse sobre o nível de segurança das cirurgias hoje. Olha, quem nasceu até a década de 1960, quem tinha catarata em 1960, não tinha jeito, ficava cego, não tinha outra solução. De 50 anos para cá, ou seja, 60 anos para cá, nós temos uma evolução absoluta dessa cirurgia de catarata e da segurança dela. Cada dia que passa, o tempo da cirurgia fica menor. Essa cirurgia demorava antes horas, hoje em dia demora minutos, 5 minutos para você fazer um tratamento desse. É muito seguro. Nós usamos micropinças, não há uma incisão grande dentro do olho. A catarata, que é essa massa, ela é triturada por um aparelho que parece um laser e a gente remove essa parte interna toda da catarata e implanta uma lente para substituir. É como se a catarata fosse, a cirurgia, uma cirurgia para substituição de lentes. Retira-se essa lente estragada, que ficou branca, que perdeu a transparência, e se coloca uma nova lente dentro do olho. E essa lente garante a transparência. E aqui, hoje em dia, as lentes que as pessoas mais buscam, no nosso caso, são as lentes trifocais, que dão a visão para longe, intermediária e perto. Ninguém mais quer aquela lente monofocal, a lente que só dá o foco para longe e que a pessoa fica obrigada a usar óculos. Há hoje uma grande tendência de as pessoas não quererem mais usar óculos. Essa é a grande procura hoje da clínica. São 40 mil pacientes que nós temos nos últimos 5 anos. Todo dia na clínica são pacientes em todas as unidades e a grande queixa é: doutor, não quero mais usar óculos de grau. Seja através de catarata, operando para não usar mais óculos, seja fazendo a cirurgia refrativa, as pessoas não querem mais óculos de grau, elas querem saúde dos olhos, é diferente. E a catarata hoje, se você tem catarata e está nesse processo de medo, de receio, eu te garanto, é uma cirurgia segura, previsível e em nome de Jesus vai restaurar a sua visão e a sua qualidade de vida. Estamos falando muito de catarata, mas o glaucoma também merece muita atenção. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa doença. Ela também pode causar cegueira, né? Luciana, é o inimigo invisível dos olhos. É uma doença gravíssima, silenciosa. Você que está aqui, você que está em casa agora, pode ter essa doença, infelizmente, e não saber que tem. E aqui eu vou enumerar 4 características que fazem uma pessoa ter uma tendência maior de ter glaucoma. Amém? Vamos lá. Primeiro, pessoa que tem mais de 40 anos de idade. Então, raríssimo o glaucoma acometer pessoas mais jovens, é acima de 40 anos de idade. Segundo, pessoas de pele negra. Olha só, pele negra ou parente de primeiro ou segundo grau, pele negra. Esse é o segundo fator. Terceiro fator, histórico familiar. Ou seja, pessoas na família, parentes que já tenham esse diagnóstico de glaucoma. Amém? E quarto fator, o uso de corticoide. Aquele mesmo corticoide que causa catarata, que são anti-inflamatórios para doenças como artrite, para dor muscular. Esses corticoides usados por muito tempo, pessoas que tiveram hanseníase, por exemplo, que usa corticoide para isso também, acaba tendo efeito colateral nos olhos, aumentando a pressão do olho. Pessoas que usam colírios comprados em farmácias que tem corticoide, por exemplo, muito tempo deixa o olho branquinho, aquilo causa glaucoma também e tem que ser avaliado. O glaucoma é um machucado, é uma pressão do olho muito alta que machuca, fere o nervo do olho por dentro.
e ela não dá sintoma porque a perda de visão ela é periférica. Ela começa no campo de visão periférico e vai fechando assim. Infelizmente, as pessoas só percebem quando já tem um campo de visão aqui mais fechado, que a gente chama visão tubular. É isso que acontece. Ela começa a se esbarrar nas portas. Ela anda no carro para dirigir, se for o caso, não olha, não consegue ver o carro passando. É um campo de visão que fica muito restrito. Quando isso acontece, já é um estágio muito avançado. O ideal é que no início da doença já, a pessoa já detecte esse problema com o exame de fundo de olho e com o exame da pressão do olho. E cuidado também com aquele corticoide, né, que tem no sprayzinho nasal. Eu já aprendi aqui no Em Dia com a Saúde. Eu já tô quase uma médica. Amém. Tô aprendendo aqui demais. Profetiza, vai ser minha aluna lá de medicina, quem sabe? Será? Amém. Não sei. Vou continuar apresentando por enquanto. Amém. Doutor, eu aprendi aqui também no Em Dia que aquele sprayzinho nasal, né, que as pessoas compram achando que não tem nenhum problema, também pode gerar um problema na visão, né? Com certeza. Pomada dermatológica, spray nasal, tudo que entra em contato com o nosso organismo é absorvido, Luciano. E essa absorção sistêmica cai na corrente sanguínea e vai gerar repercussões no corpo todo. É muito interessante. E o que eu te falei, esse negócio do curso de medicina, é porque algumas profecias que a gente já fez, graças a Deus, se realizaram na vida de pessoas que nunca pensaram em ser médicas e hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, são médicas porque são alunos. E hoje, com a medicina, lá no nosso curso de Pinheiro e aqui em São Luís, abriu muitas portas para as pessoas realizarem um sonho que às vezes nem pensava que podia ser e acaba Deus colocando na linha dele de bênçãos e acaba acontecendo. Vamos observar o futuro. Eu já andei flertando com a nutrição, não vou mentir, né? Quem sabe não tem um avanço aí para a área da saúde. Legal. Doutor, estamos aprendendo muito aqui com o senhor. Obrigada pela sua presença. Para falar um pouquinho sobre a questão do envelhecimento dos olhos, né? Muitas pessoas estão preocupadas com a área ao redor dos olhos, né? Muito em skincare, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o olho em si, né? Que tipo de cuidados nós devemos ter, não só para cuidar da aparência do entorno dos olhos, mas dos olhos. Vamos lá, para o seu olho ter saúde, o que você precisa basicamente é de uma boa hidratação, seja muito líquido, o uso de telas com tempo limitado, não adianta ficar muito tempo com o celular de modo ininterrupto, sem parar, porque vai gerar problemas, pode causar miopia, pode gerar dor de cabeça muito, muito forte, olhos vermelhos, além de gerar insônia, porque essa tela ela inibe a melatonina, que é um hormônio que leva ao sono. Então acaba que você fica com sono inibido, você fica com insônia. Isso gera uma série de consequências. Então para você ter saúde dos olhos, você precisa se hidratar bem, reduzir o uso de telas, se alimentar com vitamina C e também ter uma proteção em relação aos exames oftalmológicos, fazendo sua avaliação completa, sabendo quanto está a pressão do seu olho, sabendo como está o fundo do seu olho. E se tiver algum problema na sua visão, você cuidar e tratar a tempo. Essa região em volta dos olhos é uma região muito vulnerável a ter problemas como ter sol, que é o calásio, como ter também, por exemplo, crescimento dos cílios ou então escurecimento por uso de colírios para glaucoma. Hoje em dia, o melhor tratamento para glaucoma não é mais os colírios, é o laser, chamado SLT, que a gente faz também nas clínicas. Então, assim, tudo que for em volta dos olhos tem que ter uma higiene adequada. Retirar a maquiagem. Retirar a maquiagem, usar um shampoozinho Johnson, então, assim, aquele espumante que tira esse excesso aqui, sobretudo nas mulheres. Fazer uma compressinha de água morna para abrir os poros da pele dessa região. Tudo isso leva à saúde. Eu morava em Brasília tem muita sauna, muita piscina, muita sauna. Então a gente orientava, vai pegar uma sauna. Meu amigo, aquela sauna limpa tudo, entendeu? Você pega a sauna, chega, transpira, você fica bem, a pele fica novinha, fica bom demais, porque você consegue fazer respirar. A gente, ser humano, é que atrapalha a respiração da pele, colocando um monte de coisa, colocando maquiagem, às vezes não banhando direito, deixando aquela oleosidade na pele em excesso, que vai gerar depois consequências. Então, para uma boa saúde dos olhos, tem que ter uma higiene palpebral adequada. Doutor, muito obrigada pela sua vinda aqui no Em Dia com a Saúde, foi uma verdadeira aula. Depois eu vou assistir mais uma vez o programa, né? Estou fazendo a apresentação, mas eu vou assistir para anotar tudo e não ficar nenhuma dúvida. Muito obrigada. Fico à disposição de vocês. Nesse mês agora do Abril Marrom, que é um mês muito especial de prevenção e combate à cegueira, a gente abriu as portas das clínicas e posso depois, de repente, deixar aqui o contato para vocês ligarem, avaliações gratuitas para a população que precisa aos sábados. A gente tem um projeto social muito legal que leva isso para as pessoas. Então, assim, você que quer fazer a medição da pressão do seu olho de modo gratuito, examinar o fundo do seu olho. A gente tem essa estratégia que a gente fez lá na clínica e tem abençoado pessoas de todo o Maranhão. Então, nossa central da clínica é 4009-6956. 4009-6956. E o nosso Instagram, que é o Clínica Olhar Saúde. Pode colocar lá, Clínica Olhar Saúde. O meu, pessoal, é o Álvaro Bruno.
Só colocar, mande a foto da sua receita, mande a foto do seu olho. Ali é um canal de bênçãos. Ali é um canal que a gente vai poder interagir com você e te levar uma solução, de repente naquele momento, para que pode ajudar a cuidar melhor dos seus olhos. Muito obrigado, Luciana, TV UFMA. Deus abençoe todos vocês. No programa de hoje, eu conversei com o oftalmologista, Dr. Álvaro Bruno, sobre saúde ocular e formas de prevenção da cegueira. Mais uma vez, obrigada pela sua presença, doutor. Muito obrigado e até a próxima. E o Em Dia com a Saúde de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode mandar dúvidas ou sugestões para o endereço que aparece aqui na sua tela. A gente volta no próximo programa com mais um tema que vai deixar você em dia com a saúde. Até lá!